Então, irmãos, chegamos à nossa última aula do tema Abrigo no Temporal, uma teologia do sofrimento. Hoje queremos, então, falar um pouco da realidade da dor e a graça de Deus. Conforme avançamos no nosso tema em maio, nós tratamos de variados temas correlatos à questão do sofrimento nas Escrituras Sagradas, começando pelo sofrimento de Cristo. Vimos que Cristo é a suma expressão de sofrimento e que ele levou a maior dor que alguém poderia levar. Avançamos, meditamos na questão do nosso sofrimento e como nós podemos nos aproximar de Deus, sabendo que em Deus encontramos alguém que se compadece de nossas fraquezas. Vimos também as ferramentas que Deus nos concede para que nós possamos estar firmes, mesmo em meio ao temporal. E hoje, por fim, queremos meditar em alguns testemunhos bíblicos de graça, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à realidade da dor. E, de fato, a dor é uma realidade. A dor é algo unânime na vida humana. Não há ser humano que não passe pela realidade da dor. Todos nós, enquanto seres humanos caídos no mundo quebrado, passamos por diversas formas de dor e de sofrimento. Em primeiro lugar, porque nós somos caídos, e criaturas caídas frequentemente afligem a si próprias. Então, nós mesmos nos afligimos com muita frequência. Mas, em segundo lugar, porque vivemos no mundo quebrado. E, no mundo quebrado, nós somos afligidos em todo o tempo por conta do pecado que existe no mundo. E, em terceiro lugar, porque nós também somos alvos em todo o tempo de ciladas demoníacas no mundo tenebroso em que nós habitamos. Então, essas três fontes de males em todo o tempo nos atormentam, de modo que, desde que nós somos concebidos, nós já somos fadados a passarmos por toda sorte de males. Então, de fato, a dor é uma grande realidade. E a dor se manifesta de diferentes formas. Talvez você já tenha assistido ao filme Interestelar, um clássico, e é interessante como Cooper, um dos personagens principais ali, ele nessa viagem interestelar, ele passa algumas horas longe da sua filha, mas quando retorna descobre que aquelas horas que passou, na verdade, eram anos. E no final das contas, Cooper descobre que perdeu o que mais importava, perdeu o tempo. E sendo assim, perdeu também vida. E de fato, a dor, ela se manifesta de diferentes formas em nossas vidas. Às vezes, através de uma enfermidade, às vezes através de perdas, de lutos, às vezes através de coisas inimagináveis. Às vezes através de questões do cotidiano que nós sequer nos apercebemos. A dor, ela é multiforme. Mas a grande boa notícia das Escrituras Sagradas é que a graça de Deus, ela é ainda mais multiforme. Se a dor se manifesta de variadas formas, de uma multiplicidade de formas, a graça de Deus, ela é ainda mais multiforme. A graça de Deus se manifesta de uma multiplicidade de formas ainda mais variada por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E hoje nós queremos então pensar aqui em 4
personagens bíblicos que passaram por dores, cada um à sua forma, cada um à sua própria maneira. E em meio às dores desses personagens, queremos ver a graça de Deus atuando. Primeiro personagem bíblico, profeta Isaías. O profeta Isaías é autor de um dos maiores livros das Escrituras Sagradas. E o maior livro profético é atribuído a este profeta. O profeta Isaías escreveu um livro de 66 capítulos. E esse profeta, ele passou por um tempo de profunda aflição. Primeiro, a aflição interior, por conta de seus pecados pessoais, dificuldades pessoais, mas também a aflição por ver no seu povo um povo que não obedece às leis de Deus, no seu povo um povo que transgredia as leis de Deus em todo o tempo e que, portanto, também estava fadado ao juízo. Isaías via as consequências que o povo sofria por desobedecer a Deus e advertia ao povo sobre essas consequências, mas ele enxergava que o povo continuava com o coração endurecido, com o coração duro, e dessa forma ele muitas vezes se questionou, inclusive, a eficácia da mensagem que lhe foi dada para comunicar. Então, Isaías muitas vezes se viu em dilemas quanto à sua própria vocação. No entanto, em Isaías 6, nós vemos uma passagem singular nas Escrituras. No versículo 5 de Isaías 6, nós vemos o dilema. Veja o que ele diz. Palavras de Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em primeiro lugar, nós vemos que Isaías reconhece a sua fraqueza. Isaías reconhece a sua iniquidade. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Isto. Então, em primeiro lugar, ele reconhece a sua fraqueza. Em primeiro lugar, ele reconhece que ele mesmo é um pecador. Em primeiro lugar, ele reconhece que ele mesmo é afligido por conta das suas iniquidades. Mas, em segundo lugar, ele reconhece também que o seu povo é um povo de lábios impuros. Mas a grande graça, a grande dádiva que nós vemos aqui em Isaías, é que em meio a esse sofrimento, em meio ao grande pecado do povo, em meio aos dilemas de Isaías, que muitas vezes se via questionando o próprio Deus, nós vemos no versículo 7 o seguinte: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Isaías não merecia ter o seu pecado perdoado. Isaías não merecia ter seus lábios purificados. Isaías não merecia qualquer dádiva da parte de Deus. Ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. No entanto, apesar da multiformidade do seu sofrimento, apesar do sofrimento se manifestar na vida dele de uma maneira específica, a graça de Deus, ela se manifesta de uma maneira ainda mais multiforme. Ela se manifesta de uma maneira também superabundante, de modo a purificar Isaías no estado em que ele se encontrava, cheio de graça e de bondade. Esse é o primeiro exemplo bíblico que nós queremos aqui
hoje pensar. Isaías. Mas um segundo exemplo bíblico, onde nós também vemos a graça de Deus se manifestar de uma maneira muito especial, dessa forma, nesse caso, melhor dizendo, um pouco diferente, é o caso de Noemi. Noemi tem sua história registrada no livro de Ruth. E nós vemos em Noemi, logo no capítulo, nos versículos iniciais de Ruth, um grande problema. Em primeiro lugar, Noemi, ela vai embora de Israel. Ela abandona o seu povo. Ela abandona a terra prometida. Ela abandona a terra escolhida por Deus para manifestar a sua aliança. E ela foge de lá. Ela tem medo de que lhe falte o necessário para a subsistência. E dessa forma, com seu marido e com seus filhos, ela vai embora da casa de Israel para habitar entre os moabitas. No entanto, chegando na terra de Moabe, acontece algo drástico com Noemi. Noemi perde o seu marido, mas não somente o seu marido. Noemi também perde os seus filhos. E Noemi, que saiu para se ver amparada na terra de Moabe, agora se vê profundamente desamparada, viúva e sem filhos. Noemi, então, volta à terra de Israel. Mas pensem no estado em que Noemi retorna à terra de Israel. Profundamente humilhada. Porque ela saiu, abandonou a sua terra, abandonou o seu povo, buscando algo melhor. Mas agora ela retorna sem ninguém, tendo de retornar à terra que ela abandonou. Em Ruth 1, versículo 6, nós lemos: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Nós vemos que a graça de Deus estava se manifestando aqui na vida de Israel. Mais uma vez, Deus estava se lembrando de seu povo e provendo alimento. E a graça de Deus se manifesta também na vida de Noemi, mesmo em meio ao seu pecado, mesmo em meio, mesmo depois dela ter abandonado o seu povo, mesmo depois dela ter abandonado o povo da aliança, mesmo assim, Deus manifesta a sua graça superabundante na vida dela. E nesse caso em específico, nós podemos inclusive dar um nome para a graça de Deus. A graça de Deus na vida de Noemi pode ser chamada certamente de Ruth. Ruth foi o grande canalizador da graça de Deus na vida de Noemi. Ruth era a nora de Noemi. E a única que não a abandonou, nesse caso aqui. Em Ruth 1, versículo 16, nós lemos: Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Essas são palavras de Ruth após uma tentativa de Noemi em persuadir Ruth a voltar para a terra de Moabe e deixá-la lá, porque Noemi não queria causar mais danos do que já haviam sido causados. Mas as palavras que Ruth lhe responde aqui no versículo lido são palavras de alguém profundamente
fiel. Ruth em nenhum momento abandonou Noemi. Ruth em nenhum momento largou as mãos de Noemi. Dessa forma, Ruth retornou juntamente com Noemi à terra de Israel, e Ruth foi a grande canalizadora de graça à vida de Noemi. Ruth, posteriormente no livro, vemos que vem se casar com Boaz, e por meio de Boaz, grande provisão é dada a Noemi. E não somente isso, desta linhagem, Ruth, Boaz, nós vemos que é dado segmento à linhagem do Messias, visto que algumas poucas gerações depois nasceria Davi, da linhagem do Messias prometido. Então vemos que no momento em que tudo parecia estar de fato perdido, Noemi abandonada, Noemi viúva, Noemi sem filhos, Deus providencia uma grande provisão, onde o pecado, o sofrimento se manifestou de uma maneira multiforme, a graça de Deus se manifestou de maneira ainda mais multiforme. Esse é o segundo exemplo bíblico de graça em meio ao sofrimento que nós vemos hoje. Mas um terceiro exemplo bíblico que nós poderíamos pensar aqui de graça, mesmo em meio à realidade da dor, é a do profeta Jeremias. Bom, Jeremias, ele já é conhecido, na verdade, ele acabou ficando conhecido como o profeta chorão. E não por qualquer razão ele ganhou essa nomenclatura, essa forma de ser chamado. De fato, Jeremias, em diversos momentos, em seus 2 livros proféticos que temos nas Escrituras Sagradas, o livro do profeta Jeremias e o livro de Lamentações, vemos o profeta desesperado clamando pelo povo. O profeta desesperado, vendo um povo aflito que estava fadado a ser condenado, mas que também não enxergava um palmo à sua frente. O profeta clamava, mas o povo não respondia. Jeremias 20, versículo 18, vemos o profeta se indignar com a própria vida e questionar a Deus o fato de, inclusive, ter nascido. Ele diz: porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? É uma pergunta que o profeta faz. Por que eu nasci? Apenas para me entristecer? Por que eu existo? Apenas para chorar? São perguntas sinceras e profundas que o profeta Jeremias faz a Deus. São profundos lamentos que o profeta aqui faz ao Deus Altíssimo. Mas é interessante notar que nesse mesmo capítulo, Jeremias 20, alguns versículos antes, no versículo 11, nós vemos uma confissão, uma profissão de fé. Ele diz assim: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo quando nada, absolutamente nada parece fazer sentido, mesmo quando até o fato dele ter nascido parecia não estar claro, mesmo assim, Jeremias, ainda assim, estava confiante de que sim, Deus é poderoso. Deus, ele tem domínio em suas mãos.
Em Lamentações 3, o profeta também diz algo bastante significativo. E é interessante que nas Escrituras, todos os profetas, basicamente, eles tenham passado por esses profundos momentos de sofrimento. Jeremias 3:15. Ele diz assim, Jeremias 3:15: Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vemos aqui um profeta sincero, um profeta que lamenta, um profeta que não tem medo de expor as suas dificuldades perante o Senhor, mas que mesmo em meio ao lamento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, ainda assim não abandona a sua fé no Senhor. E querendo ou não, essa é a vida do crente. Nós somos chamados a ser sinceros também. Todos nós passamos por sofrimento. Mas em Cristo nós podemos ter força para perseverar, pois temos nele um Senhor, um sumo sacerdote, que sabe muito bem o que é se compadecer, o que é sofrer, melhor dizendo. Por fim, o último exemplo bíblico que eu quero trazer aqui é de alguém que sofreu. E esse exemplo nós não trazemos tanto. Eu acho que nós não usamos, porque nós temos um certo preconceito enquanto evangélicos em usarmos esse tipo de exemplo, esse exemplo aqui. Porque nós queremos nos distanciar da Igreja Católica, e qualquer coisa que nós falemos de Maria pode soar um pouco estranho. Mas Maria é uma das grandes servas de Deus das Escrituras Sagradas. E um dos grandes exemplos que nós podemos trazer aqui de perseverança, de graça de Deus, mesmo em meio à realidade da dor. Pensem bem, Maria foi mãe da pessoa que mais sofreu na face da terra. Maria foi mãe do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria viu o seu filho ser crucificado. Maria viu o seu filho diversos momentos ser humilhado. Maria viu o seu filho de diversas maneiras ser incompreendido. E ela mesma não compreendia muito bem, muitas das vezes, o que estava acontecendo. Maria, logo que Jesus nasceu, ela recebeu a seguinte profecia:
Lucas 2, versículo 34, diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Ela já estava destinada ao sofrimento. Que estranho pensar, mas antes da fundação do mundo, Deus escolheu Maria para ser mãe de Deus e ter a sua alma atravessada pela dor. Poucas mães sofreram tanto, enquanto mães como Maria. Poucas mães sofreram tanto ao ver seu filho sofrer como Maria. Maria, de fato, é alguém admirável. É um grande exemplo, um grande testemunho bíblico de uma mulher de fé. Em João 19, versículo 26, porém, nós vemos a graça de Deus se manifestar na vida de Maria, mesmo em meio ao sofrimento mais severo, mais profundo. Vemos que, mesmo na cruz, Deus não a abandonou. Mesmo na cruz, vemos palavras do Senhor Jesus dirigidas diretamente a Maria. Às vezes nós ignoramos essas simples palavras do Senhor Jesus na cruz, mas elas dizem muito. João 19, 26. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vemos que, mesmo na cruz, Jesus também pensava em Maria. Jesus pensava em sua mãe. Mesmo na cruz, mesmo vendo o seu filho abandonado pelo pai, Maria era alvo da graça de Deus. Deus, em nenhum momento, a abandonou. De fato, Deus a concedeu uma grande missão, uma missão singular. Mas, sobretudo, superabundou a graça de Deus. Por mais multiforme que seja o sofrimento, ainda mais multiforme é a graça de Deus. Por fim, Mateus 11, 28, nós lemos: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Deus conhece as particularidades do nosso sofrimento. Deus conhece as singularidades da nossa dor e da nossa fraqueza. Deus sabe que a dor se manifesta de diferentes formas, mas certamente nós podemos ter a firme convicção de que nele, nos braços de Deus, nós temos o remédio exato para a nossa aflição, para a nossa alma. Amém? Aqui, irmãos, nós encerramos nossa escola bíblica. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, algum comentário? Se ninguém, nós vamos encerrar